toda mensagem ela traz consequências, ou para o bom ou para o mal. E o objetivo sempre das mensagens bíblicas é trazer edificação ao povo de Deus, mas também vai trazer exortação, vai trazer juízo. Basta nós passearmos nas Escrituras e vermos as profecias, não é, que o Senhor Deus andava quando o povo deveria ser julgado, né, quando o povo deveria sofrer as consequências das suas ações, dos seus atos. E desse modo que todos nós entendemos que durante toda a trajetória da humanidade, o povo, as pessoas, elas sempre recebem mensagens em suas vidas, de todos os tipos e de todos os naipes que se possa imaginar. Mas dentre tantas mensagens que há no mundo, existe a mensagem de Deus, a mensagem que vem do Senhor, essa mensagem que recebe o nome de verdade, de Escritura, de palavra de Deus, de Escritura sagrada. Essa mensagem que é inspirada por Deus. E essa mensagem ela tem um efeito muito importante na vida de quem crê, na vida dos cristãos. Por isso que é bom meditar sobre ela. E veja o que João, que mensagem é esta, né, que traz essas consequências. Veja que interessante. João diz assim, 1 João 3, de 11 a 18. Atentem à leitura da palavra. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Até aí a leitura da palavra. Então vejam, a mensagem que João relata aqui, que os irmãos já ouviram, é uma mensagem que não é apenas momentânea, não foi só naquele momento. É uma mensagem que ele já vinha ouvindo desde sempre, desde o princípio. Então já era de conhecimento da igreja. Os irmãos já sabiam que mensagem era esta. Então João só está apenas dizendo e asseverando o que é que ele está tentando passar para aqueles irmãos. Que é a mensagem que os irmãos têm ouvido desde o princípio é sempre esta: amar uns aos outros. Nós sabemos que a lei ela foi resumida exatamente em 2 mandamentos que têm a ver com o amor. O amor a Deus, em primeiro lugar, e o amor ao próximo. E diz as Escrituras dos Evangelhos, e o próprio Jesus ensinando isso, ele diz: quando se cumpre isto, se cumpriu a lei. Porque Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. Então, como Jesus veio cumprir, ele deixa claro isso. Olha, quando eu amo a Deus, o Pai, quando eu amo o meu próximo, eu estou cumprindo a lei, eu não estou negando a lei. Não há nenhuma possibilidade de negar a lei, porque existem 2 grupos, né? Os que amam a lei demais, que é o legalista, e os que odeiam a lei e desfazem da lei, que são os antinominianos, anti-lei. Então existem esses 2 grupos no mundo.
os que desconsideram a lei e dizem, não, a lei era só para o Antigo Testamento, eu não vou nem me preocupar com isso. Quando, na verdade, existe uma lei moral, né, cravada em nossos corações e que nos norteia. A lei sempre serviu como um aio, como diz Paulo aos Romanos, para conduzir, né, os crentes, os cristãos, a saber o que é errado para não praticar. A lei diz, olha, não faça isso, não faça aquilo, né, cuidado com aquilo. Então, quando a lei é importante, sim. Só que a lei, quando há um apego demais à lei, aí se torna legalista, que era o problema dos fariseus. Eram muito legalistas, muito apegados à lei, e por conta disso também exagerava e praticava coisas absurdas e erradas. Por outro lado, existia o outro grupo que dizia, não, agora não preciso mais de lei nenhuma, nós já estamos no tempo da graça e acabou, e não precisa mais de lei. E eu digo a você que a palavra de Deus não há nem numa linha nem na outra, nem é legalista e nem é também anti-lei. A palavra de Deus ela é exatamente o fiel da balança. E ela nos mostra um princípio que é por demais importante. E aí, a primeira consequência que nós podemos entender da mensagem na vida cristã é que quem ouviu esta mensagem e guardou em seu coração não consegue desvencilhar-se dessa condição primeira. Primeira reação, primeira atitude de quem de fato foi alcançado pela mensagem do Evangelho é que ele vem que demonstrar amor. Amor a uns para com os outros. Amor ao Deus e Pai que os salvou e que os conduziu a uma condição maravilhosa que é ser chamado filho ou filha de Deus. Então, tem consequência sim toda a mensagem. E aqueles que porventura não deram ouvidos a essa mensagem do Evangelho, aqueles que acharam que podiam viver assim, de acordo com as suas mentes, o seu coração, sem olhar para Deus, sem nem mesmo considerar a Deus, como diz o salmista no Salmo 14 e no 53, que diz que o louco, o insensato, diz no seu coração que não há Deus. Então vejam, há pessoas que têm essa capacidade de negar o próprio Criador, o próprio Deus. Então essas pessoas, diz as Escrituras, são insensatas, são loucas. Então a mensagem para aquelas pessoas, a mensagem do Evangelho, elas não têm efeito nesses corações. São os corações que estão sendo levados, né, por outra mensagem, porque não há neutralidade. Quando você não ouve, não dá ouvidos à mensagem que vem de Deus, você vai dar ouvidos a outro tipo de mensagem. Por exemplo, a mensagem do maligno, a mensagem do diabo. Pois é esse sentido que João vai dar no versículo 12, que os irmãos devem amar uns aos outros e não segundo Caim. Por quê? Porque Caim era do maligno. Eu estava até comentando hoje pela manhã, né, com minha esposa, dizendo, olha só, Gênesis, né? Início da humanidade, pós-queda, Adão e Eva, Caim e Abel, uma família pequena, né? Marido, mulher e 2 filhos. Um dos filhos, vejam, início da humanidade, já era do maligno. Já nasceu e já era do maligno. O outro já era de Deus. Abel era justo. Abel era um filho de Deus. Caim não. Caim era do maligno. É isso que João está dizendo. E porque era do maligno, qual foi a ação dele? Assassinou o irmão. Assassinou seu irmão. Qual foi a razão para isso? Porque as suas obras eram más. As suas intenções, o seu coração já ia na maldade. É por isso que Calvino, né, estudando as Escrituras, ele extraiu aquele primeiro ponto lá, dos chamados 5 pontos do calvinismo. A depravação total, a inclinação natural do ser humano é esta aqui, tida como exemplo de Caim. Maligno, mau, chegou ao ponto de assassinar o seu irmão, mas as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Mas diz o Gênesis 4, versículo 4, relatando o episódio, que o que houve no coração de Caim para com seu irmão
Inveja. Ele invejou a Abel, o Caim invejou Abel e ofereceu um sacrifício a Deus que não foi aceito, Caim. Abel ofereceu um sacrifício e Deus o aceitou. Por que será? Porque as obras de Caim, ou seja, até aquilo que ele ofereceu, estava manchado por malignidade, por maldade. Já Abel não. Abel já apresentou obras, sacrifícios justos diante de Deus, agradou ao Senhor. Então vejam, ambos a mesma família, ambos tinham o mesmo pai e a mesma mãe, mas a natureza de um era maligna e a do outro era de Deus. E ele usa esse exemplo aqui, para mostrar exatamente como é a consequência na vida das pessoas, de acordo com o que as pessoas estão seguindo. Está seguindo ao seu coração, que é mau por natureza, não tem como frear. Então, o que é que nos impede, nós, hoje, de cometermos atrocidades, coisas horríveis e feias e terríveis, tal como Caim fez? É exatamente porque nós quando ouvimos a mensagem de que devemos amar uns aos outros, essa mensagem trouxe como consequência em nós, veio como consequência em nossas vidas, porque nós fomos alcançados por a graça de Deus. O Senhor nos salvou e nos livrou exatamente dessa condição que era natural em Caim, e era natural também em qualquer um de nós. Qualquer um de nós aqui, sem a graça de Deus, é seguir na linha de Caim, da malignidade, da maldade. E vejam, o que é que acontece na nossa condição humana, sem a graça de Deus? O que é que nós reconhecemos? Que nós somos o quê? Pecadores. Somos pecadores. E no início do livro, da carta, como nós já estudamos, diz até assim, olha, somos todos pecadores. E quem disser que não é mentiroso. Quem disser que não é pecador, que não peca, é mentiroso. No entanto, uma vez alcançado pela graça de Deus, pela mensagem do Evangelho, transformados em filhos de Deus e filhas de Deus, você não pode mais viver na prática do pecado. Foi o que nós aprendemos aí do versículo acima, aí, todo o que é nascido de Deus, capítulo 3 mesmo aí, versículo 9, todo o que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Olha aí onde está a diferença. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É isso que faz a diferença. O ser nascido de Deus, que traz exatamente essa condição que você agora, por causa dessa mensagem que foi ouvida, essa mensagem que Paulo diz lá no primeiro capítulo de Romanos, quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho, é a palavra de Deus, esta é a mensagem. Então, quando essa mensagem, este Evangelho, vai e penetra na vida da pessoa, por graça de Deus, com a ação do Espírito, como consequência, o que é que ela vai trazer? Uma vida que você vai abandonar aquela prática pecaminosa e vai se voltar para viver uma vida que agrade a Deus. Ou seja, vai lhe conduzir a uma vida de obediência ao Senhor. Essa é a primeira consequência. Obediência a Deus. Porque esse amor que ele diz uns para com os outros, nada mais é do que seguir uma vida de obediência. Desde o princípio é assim, Quando Deus estabeleceu essa mensagem, que João está aqui apenas repetindo, está dizendo, desde o princípio, essa é a mensagem, que nos amemos uns aos outros, e para que essa condição seja possível, somente aqueles que tiveram, pela graça de Deus, que nasceram de novo, que se converteram, e que hoje estão agora fazendo parte desse povo que é o povo de Deus, que é a sua igreja. Então vejam, nem todo mundo que está no mundo hoje aqui, nesse mundo que nós estamos vivendo, está voltado nem preocupado com isso, de amar uns aos outros. Não, a maldade ela tem crescido cada vez mais.
Infelizmente, e já está predito nas Escrituras, que os dias são maus. E os homens estão cada vez mais vivendo esta maldade. E diz as Escrituras assim: olha, por se multiplicar a maldade no mundo, o amor de quase todo esfriará, se possível até dos eleitos. Então vejam a situação. Diz a palavra de Deus também que nos dias, quando estiver próximo a vinda do Filho do Homem, os dias que nós viveremos serão dias como Sodoma e Gomorra. O que significa isso? Dias de depravações, de degeneração, de maldade, de violência, de sensualidade, de todo e qualquer tipo de pecados absurdos que vão contra Deus. Esses são os dias que nós já estamos a viver, irmãos. No entanto, em meio a tudo isso, esse caos que está aí, existe a igreja do Senhor Jesus, que, portanto, já desde o princípio tem ouvido esta mensagem que devemos amar uns aos outros. Então a igreja vai exatamente na contramão do que o mundo está vivendo. O mundo está sendo levado e conduzido para juízo. Já está dito, isso é sentença certa. Mas a igreja de Jesus está sendo conduzida para quê? Para a glória do Pai. Nós estamos sendo conduzidos para a glória eterna, para viver eternamente. Por isso, nós não devemos ficar admirados ou maravilhados com essa situação do mundo, não. Veja, ele diz aí no versículo 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não fiquem maravilhados com isso, não se admirem, porque é da natureza humana, pecaminosa isso. Ele diz, porque nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Nós já sabemos disto. Você já sabe disso. Então é uma mensagem conhecida, que traz essas consequências na nossa vida, como cristãos que somos. Se somos cristãos genuinamente convertidos ao Senhor, esses que descrevem João capítulo 5, no versículo 24, no Evangelho de João 5, 24, descreve o seguinte. Ele diz assim, quando Jesus está explicando a sua missão, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, olha aí a mensagem, e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a condição, irmãos, que nós temos hoje. Passamos da morte. Que morte é essa? Era aquela morte já sentenciada, a morte espiritual. Dessa morte nós já passamos, nós deixamos de estar mortos, conforme diz Efésios, capítulo 2, nós estávamos mortos em quê? Em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida, passamos da morte para a vida. Ora, se estamos vivos hoje aqui, é pela graça de Deus somente. E se estamos vivos espiritualmente, melhor ainda. Vejam que maravilha, você está vivo humanamente falando, como muitos aí também estão, vivendo na impiedade, na maldade, na violência, no pecado, um atrás do outro. Mas você está também vivendo uma vida que vai lhe conduzindo a uma vida eterna. Porque você já não morre mais espiritualmente. Você vive. E por que podemos ter essa certeza? Como diz o João, nós já sabemos, Nós já sabemos que passamos. Quem é que dá esse saber, essa convicção, essa certeza? É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus que em nós habita, que vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, que vai nos guiando a toda a verdade. Então vejam, são maravilhas e consequências que vêm a nós em razão daquela mensagem que desde o princípio nós ouvimos, da mensagem do Evangelho que penetrou em nossa alma e nos trouxe transformação. E por isso você e eu sabemos, nós não ficamos maravilhados porque o mundo nos odeia, não.
É motivo até de tristeza ver a mesma pessoa, os mesmos homens e mulheres que foram criados pelo mesmo Deus, porque todo mundo foi criatura de Deus, é criatura de Deus, mas há essa coisa odiosa. O mundo nos odeia. E por que nos odeia? Porque o mundo vai exatamente contra a mensagem que desde o princípio nós ouvimos. O mundo não quer saber dessa conversa de amor, muito pelo contrário. O amor que o mundo prega não tem nada a ver com o amor que o Senhor Jesus viveu, pregou e demonstrou. Veja, o amor de Deus, conforme nós vemos em João 3, ele foi manifestado numa cruz. Deus deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu. Então, o sacrifício de Jesus é a manifestação do amor de Deus. Vejam se não vai na contramão do mundo. O mundo não, para o mundo o amor é você passar a mão na cabeça das pessoas que cometem seus pecados. É dizer, o que é que tem? Todo mundo é assim mesmo, não tem nada demais. Não, vamos tolerar. O que é que tem? Faça isso. Não, o que é que tem? Porque fulano fez isso, é desonesto, é ladrão, é isso, é aquilo, outro. Não, é isso mesmo, vamos dar uma chance. E aí o mundo está aí, cada vez pior. Mas aí vem a palavra de Deus, a mensagem, a verdade, e diz, não, olha, o amor, e esse amor baseado no sacrifício de Cristo, é que faz toda a diferença. Você e eu agora podemos, olhando para Jesus, desfrutar dessa maravilha que é ser salvo por Ele e dizer, olha, agora sim, nós já sabemos, eu tenho certeza de que já não mais estou morto, mas vivo. Vivo porque eu creio na obra que Jesus Cristo fez. E se isso aconteceu comigo e com você, as consequências certamente virão, demonstradas no dia a dia. Olha que ele diz no versículo 14 seguinte: porque nós amamos os irmãos. Aquele que não ama, ele permanece na morte. Então está aqui, né? Você esteja entendendo. Ora, se cada um aqui já tem a sua convicção de que é salvo, é crente, pertence a Jesus, faz parte do povo de Deus, então se espera de quem assim afirma e confessa e professa essa fé em Jesus, que demonstre amor aos irmãos. É consequência, amamos os irmãos. Nós até nos reconhecemos como irmãos da fé, somos da família de Deus. Então essa é a consequência da mensagem que vocês ouviram em determinado momento da sua vida e creram. Porque quem não foi transformado por esta mensagem do Evangelho, permanece na morte, irmãos. Não vai demonstrar amor. O ímpio, ele não tem esse negócio de amar ninguém. Ele ama a si próprio. É o indivíduo que é egoísta, que só pensa nele. Ele quer ser abraçado por todo mundo, ele quer que todo mundo o ame, todo mundo o exalte, diga a ele que ele é isso, é aquilo. Mas quando é para ele demonstrar o amor, ele dizer, olha, eu vou compartilhar, vou repartir, vou ajudar, vou contribuir, aí não, eu não. Todo mundo tem, eu que mereço, as pessoas têm que vir até mim, mas eu não tenho que fazer nada. Eu não acho que eu devo nada a ninguém. Essa é a postura do egoísta, daquele que permanece na morte, que não ama. Como João vai dizer mais à frente, quando ele vai falar da atitude, né? Do ajudar a quem precisa, a quem é necessitado. Mas seguindo no texto, então, ele diz, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Quem não demonstra amor, né? E aqui mostra uma situação que é presente nas Escrituras, né? E principalmente na carta de João. Ele não fica dando meio termo nas coisas. Ou é ou não é. Já perceberam isso? Ou é positivo ou é negativo. Ou é de verdade ou é de mentira. Ou de fato é ou não. Ou ama ou odeia. Não tem meio termo. Ah, eu amo, olha, eu amo a parte aqui eu amo, outra parte aqui eu odeio. Não,
A única coisa que nós devemos odiar, como crentes em Cristo Jesus, é o pecado. Esse nós devemos odiar mesmo. Todo crente precisa odiar o pecado, mas todo crente precisa amar uns aos outros. E aí ele diz, aquele que odeia a seu irmão é comparado àquele que é um assassino, como Caim foi. Então veja, o que é que estava no coração de Caim, porque ele assassinou seu irmão? Ódio. É isso que o texto está dizendo, quem odeia mata, é assassino. Então, se Caim teve essa capacidade de assassinar o seu irmão, o que estava no coração dele era ódio. Então a mensagem não achou guarida no coração de Caim, a ponto dele assassinar o seu irmão. E ele diz, ora, vós sabeis que todo assassino, ele não tem a vida eterna permanente em si. Os assassinos, eles não entrarão no reino dos céus, os homicidas, né? A não ser que seja alcançado, né, pela graça, transformados, aí entra. Do contrário, na condição que ele está, se ele permanecer assim até o último dia da sua vida neste mundo como um assassino, como qualquer outro pecador, sem a graça de Deus, sem a conversão, não vai ter a vida eterna, não, nem como. É impossível, em Apocalipse ele diz claramente, ele determina, ele diz, olha, não entrarão no reino dos céus. Aí dá a lista, idólatra, adúltero, assassino, não entra, mentiroso, não entra no reino dos céus. E não teme não, que não vai mesmo. Porque quem está dizendo é o próprio Senhor Jesus. Não vai entrar. E aí você pode dizer, e agora? Então, pastor, e agora? E agora, a única porta aberta para se entrar no céu é quem? É Jesus. Porque ele mesmo disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também disse, eu sou a porta. Jesus também disse isso. Então, quem está em Cristo, aí a gente lembra do que diz Romanos 8, versículo 1. Quem está em Cristo já não há mais condenação. Quem está em Cristo? Então, essa é a mensagem que traz exatamente essa consequência. Olha, amar uns aos outros, viver uma vida de obediência, viver exatamente a condição de estar em Cristo, vai lhe trazer a condição de vida. Do contrário, sem esta mensagem, fazendo toda essa obra maravilhosa em seu coração, por meio de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, o que é que vai sobrar? A mesma situação que já se está presente, ou seja, morto. Sem Cristo, está morto. Sem Evangelho, está morto. Permanece assim, não vai ter vida permanente em si. Não tem, e não teima não, que não adianta. Eu sei que muita gente se ilude, dizendo assim, não, mas eu tenho minha religião, e a minha religião diz que se eu praticar coisas boas, eu vou, e eu morrer, e eu vou para o céu, né? Tem religiões que pregam isso. Tem outras que vai dizer assim, não, nem se preocupe, quando você morrer, você vai se reencarnar, e nessa reencarnação aí, você vai se purificar. Dizem isso, pregam isso, ensinam isso. Mas será que essa mensagem, que consequências tem essa mensagem na vida das pessoas? Não tem vida. São engano, heresias, falso ensino, mentiras. E as pessoas dão crédito. E aí colocam na mente, ó, não, tenho certeza. Quando morrer vai acontecer isso. Não vai. Não tem vida. Está aí as escrituras dizendo. Quem vive uma vida sem essa mensagem de amor, sem a graça, sem o Espírito, está morto e permanece morto, não vai ter vida. E além do que, as práticas da sua vida é ódio, é assassinato, é inveja, é tudo essas maldades que são próprias do homem sem Deus, são próprias do homem sem Deus. E que nós, pela graça de Deus, não o praticamos por causa exatamente da presença do Espírito em nós. É isso que nos impede de nós vivermos a vida da depravação total, que é da natureza do ser humano. Então veja que maravilha é o Evangelho.
A mensagem que trouxe como consequência para a nossa vida demonstrarmos amor uns aos outros, vivermos para obedecer à vontade de Deus, vivermos para, de fato, desfrutarmos da certeza de que vamos viver eternamente, porque agora estamos em Cristo Jesus. E ele diz claramente, olha, no versículo 16: nisto conhecemos o amor. Em que nós conhecemos o amor? Essa mensagem que vocês desde o princípio sabem, que Cristo deu a sua vida por nós. Está aí. A manifestação do amor é esta: Cristo deu a sua vida por nós. E, consequentemente, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ou seja, e de fato é assim. O crente é aquele que está sempre disposto a também estar ajudando ao próximo. É o amor ao próximo. O crente é assim. Por que ele é assim? Porque ele recebeu esse amor de Deus, sem mérito algum. Qual foi o mérito que nós tivemos? Nenhum. Então, não precisa, nem deve haver em nós nenhuma atitude egoísta, né, de dizer, olha, não, eu fui agraciado, eu sou de Deus, foi Deus que me deu, agora pronto, quem quiser aí se vire. Não, se você foi agraciado e tem esse amor de Deus, compartilha. É isso que faziam os irmãos, lembram lá da igreja primitiva? Alcançados por esse grande amor de Deus nos seus corações, o evangelho entrando e penetrando em suas almas, o que é que eles fizeram? Saíam dando, contribuindo e levando o evangelho, e assim a igreja foi explodindo de gente que foram agraciadas por Deus, e diz a palavra do Senhor que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, e numa só dia lá, na mensagem pregada por Pedro, mais de 3.000 almas foram batizadas e receberam, e ali aquela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Mas as consequências vieram na vida daqueles irmãos. Eles passaram a amar uns aos outros, eles passaram a compartilhar do que tinha com o outro quando precisava. E é isso que João vai dizer aí, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como é que pode permanecer nele o amor de Deus? Ele faz uma pergunta, né? E aí ele diz, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, ele está mostrando aqui o seguinte, olha, esse negócio de dizer eu sou crente, só da boca para fora, não é o correto. O ser crente envolve prática de vida. O ser crente envolve ação, atitude. O diferencial é este. E principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, onde muita gente é taxada mesmo, de evangélico, de crente, mas não tem a vida que se requer de um crente. Então, ainda tem essa, além de o mundo já perdido, ainda tem a leva daqueles que estão dentro de igrejas, de diversos naipes e diversas situações, que não vai passar na peneira de Deus. Estou usando aqui uma figura da peneira, né? Quem já sabe como é, né? Você bota lá, vai peneirando, passa lá, mas fica sempre aquele em cima lá. Então tem a peneira de Deus. Nem todo mundo que está, infelizmente, no meio dito evangélico, está vivendo como de fato deve viver um evangelho, de acordo com o que diz a palavra de Deus. Infelizmente, e eu não digo isso com prazer, porque o ideal seria, se alguém está dentro deste corpo que é a igreja de Cristo, o que se espera? Que demonstre o amor. O que se espera? Que a mensagem tenha sido tido o devido efeito no seu coração, de modo que ele venha assim, não odiar o irmão, mas odiar o pecado. Porque todo pecado nós sabemos, primeiramente é contra Deus e depois é contra o próximo. Então todo pecado, ele vai exatamente na contramão do que nós estamos vendo aqui no texto. O pecado é uma demonstração de não amor. Não amor. Quando eu
alguém se dobra diante de um ídolo, que é uma coisa abominável diante de Deus, ela está demonstrando que não ama a Deus. Quando alguém faz e desonra um pai e uma mãe, por exemplo, o quinto mandamento da lei de Deus, quando desonra, isso é uma demonstração que não tem amor naquele coração. E a palavra de Deus descreve, lá em Timóteo, que no final dos tempos, os filhos serão desafeiçoados aos pais. Não haverá amor. Veja, numa relação mais amável que a gente entende, né? O amor do pai para com o filho, ou de um filho para com o pai. Devido a essa degeneração da humanidade, isso vai perder a afeição, não vai haver afeição. As famílias estão aí se desestruturadas, filhos cada vez mais desencaminhados e vivendo uma situação terrível. E aí nós temos que, de fato, olhar para nossas famílias e ver, olha como Deus tem sido gracioso. Com todos os defeitos, com todas as fraquezas que possamos ter, ainda temos a diferença e devemos fazer a diferença. As famílias cristãs, elas devem fazer a diferença das famílias que não são cristãs. Fazem sim a diferença. Por quê? Porque a orientação é outra. Os nossos filhos, nós não estamos garantindo nada, mas é certo que estão ouvindo o Evangelho, estão recebendo a instrução da palavra, para que cresçam conhecendo as Escrituras, a palavra de Deus. Não só os filhos, como também os pais, sabem o caminho que precisa ser trilhado. Então isso nos dá responsabilidade, isso nos dá entendimento de que tem algo a ser dito, pregado, tem mensagem que tem consequências na vida das pessoas, tem, como teve na minha e na sua. Pois não estamos aqui, não caímos aqui de paraquedas, não caímos aqui à toa. Não, viemos aqui, nos reunimos aqui, porque o Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, tem trazido boas consequências para nós. A consequência de sabermos que fomos amados por Deus, e porque Deus amou, Ele deu seu Filho, você foi alcançado por essa graça, você agora é filho de Deus, é filha de Deus. Por isso que nós cremos na aliança, nossos filhos, os filhos da promessa, cremos e trazemos os filhos para batizar e dizer, olha, agora eu vou orientar esse filho, mostrar a ele o caminho da salvação. Cremos, oramos, pedimos e Deus vai fazer a sua obra, porque a obra de Deus, ela jamais vai ser frustrada. A graça de Deus continuará agindo nos corações, trazendo salvação, vida a todos aqueles que, ao receber essa mensagem e entenderem ela e compreenderem pela graça de Deus, por ação do Espírito, vão viver agora e viver por esta palavra e viver para a eternidade, né? Então, por isso devemos sair daqui alegres e agradecidos a Deus por esta maravilha que Ele nos deu, a sua palavra, o seu Evangelho. Mas também devemos sair preocupados se porventura há aqueles próximos de nós que ainda precisam dessa mensagem. Pregue e viva esta mensagem, para que de fato a graça do Senhor continue abundantemente na nossa vida e na vida da nossa família e na vida dos nossos amigos e familiares, para que assim possamos nos alegrar como um todo, mesmo sabendo que essa obra é sobrenatural, é de Deus, não sou eu nem você que vai fazer acontecer, mas é a graça de Deus. Mas a graça de Deus age em razão da mensagem que está sendo pregada e que está sendo vivida, né? Eu prego e devo viver para que assim a consequência desta mensagem seja realmente um impacto na vida familiar e na vida da sociedade. Que Deus assim nos abençoe e nos conduza a esta condição maravilhosa de vivermos a nossa vida mediante a mensagem do Evangelho como consequência na vida de cada um de nós. Oremos. Ó Deus amado, Deus bendito, louvado, exaltado seja o teu nome. Somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Muito obrigado por esta manhã, estarmos aqui reunidos para ouvir a tua voz através da mensagem
da tua palavra que foi trazida a nós neste momento e que haja guarida em cada coração. Abençoa teu povo aqui reunido e que saiamos reflexivos, entendendo, Deus, como é importante essa mensagem que recebemos do Senhor, como é importante viver esta mensagem a cada dia em nossas vidas. Nós agradecemos assim, no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém.